Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a gente está gravando aqui no Alma Studio, Vida, Ideias e Criações. Aqui no meu canto, aqui ou aqui, não sei, não me lembro, tem um QR Code que leva vocês para o Instagram, e no Instagram vocês acham o link da bio com os links para todas as nossas plataformas. A gente está no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Tem também ali o link para os nossos apoiadores, que daqui a pouco eu conto quem eles são, que você pode fazer pedidos por ali. E tem também o link do Apoia-se. No Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, você pode se tornar um atinado com contribuições a partir de R$15 e ajudar a nossa iniciativa a continuar. A gente tem o apoio da Lacute Pizzas e temos o apoio da Zó Cervejaria. Como eu falei, dá para pedir... Bom, já passou do carnaval agora, mas dá para fazer um carnaval fora de época e pedir um chopinho ali pelo delivery. E os nossos patrocinadores também. Em Comum, Cuidadores de Marca, é um dos patrocinadores. E o nosso patrocinador master é o Parque Una. E aí eu quero convidar vocês a embarcarem na minha viagem aqui, ó. Passa pelo Parque Una qualquer dia. Você vai ver gente correndo, gente tomando café, famílias passeando, muita gente morando, trabalhando e principalmente vivendo ali. E não é por acaso. O Una é um bairro vivo, cheio de serviços, comércios e opções para todos os estilos de vida. Tem estúdio, apartamento de 1, 2, 3 dormitórios e até duplex. E na hora de comprar, o Una Fácil ajuda a deixar tudo mais simples, com condições e parcelas que cabem no seu orçamento. Por isso, tá todo mundo no Una. Agora só falta você. E hoje o papo é sobre comida, é sobre empresários que viraram influencers. Aí eu não sei bem qual a ordem disso, depois você vai me contar. E que atuam promovendo o seu negócio. Trabalham com delivery, com muitas coisas. Eles têm tempero no nome, eles têm sal no nome, e vocês vão entender. Meus convidados são do Comida Urbana. São o casal urbano. Augusto e Pamela Saalfeld são empreendedores da gastronomia, donos do restaurante Comida Urbana e criadores do casal urbano. Ao longo do caminho, perceberam que seu perfil cresceu não só como negócio, mas também como influência. Pessoas passaram a segui-los mais pelas ideias, bastidores e reflexões do que apenas pela comida. Compartilham a rotina real do delivery e do empreender para mostrar que é possível construir algo útil, sólido e com propósito, decidindo mesmo com medo e ajustando a rota todos os dias. Seja bem-vinda, Pamela. A persistência, ela sempre vai ganhar da pessoa talentosa. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado. Se tu tiver Deus como sócio, pode fazer grandes planos. Casal Urbano. @Casal Urbano e a Comida Urbana. E eu sou o Cuca, tô sozinho hoje aqui, o Alan me abandonou, porque o Alan esqueceu que ele casou, e hoje é aniversário de casamento dele. E ele saiu correndo para comemorar. Ele tinha parabéns, esquecido. Então, Parabéns. né? Parabéns, Alan e Eti. E a minha frase, então, eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não salvo a mim. Quem disse isso foi Ortega y Gasset, @Cuca em Comum. Gente, prazer ter aqui, eu acompanho vocês há algum tempo, vejo como vocês são desenvoltos ali, vejo as coisas do restaurante, como vocês são organizados, como vocês realmente são inspiradores, não só no perfil do casal, como no perfil A Comida Urbana. Eu queria que vocês me contassem antes de tudo. O que começou antes? Foi o restaurante ou foi vocês como influencers? Bem antes foi o restaurante, né? A Comida Urbana hoje, ela é bem conhecida, mas a gente tá há 11 anos fazendo isso já, né? A gente casou muito novo, 21 anos, né? E a gente tinha o sonho de não passar fome. E aí a gente decidiu começar a fazer alguma coisa em casa. E foi a Comida Urbana. Começou no apartamento lá na Castilho, no Reservadouro. Começamos 2, a gente fazia, nós mesmos entregava. Aí vendia 5 almoços por dia, botava no porta-mala do carro 10, no caminho ia vendendo o resto. E dali pra frente é só história, né? Mas começou antes com o restaurante e graças a Deus, desde o início deu muito certo. Há quantos anos atrás? 11. 11 anos. 11 anos.
Mas aí, claro, perfil de Instagram só começou depois. Só A começou- gente era na época, a gente divulgava no Face, né? Sim, Grupo sim. de Face, era muito comum grupo de Face, né? Então o nosso Facebook, a gente sempre fez tráfego pago desde o início, né? Mas demorou uns 5 anos para realmente a gente parar de sobreviver. Porque a gente não fez investimento nenhum, não tinha ninguém com dinheiro na família. Até tinha, né? Até tenho, né? Se for pesquisar, mas ninguém vai dar dinheiro para dois jovens. Ah, vai lá, torra. Até foi bom porque a gente aprendeu do nosso jeito, né? E a gente foi sempre reinvestindo. Então, a gente teve um caminho bem longo, né? Bem longo e a gente sempre foi muito... A gente sempre foi muito respeitoso com o tempo das coisas. Então, a gente sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, as coisas iam melhorar, ia dar certo, era só não desistir. O que a Pamela comentou, comenta da tua frase, que tem muito a ver com o que muita gente nos procura para pegar dica, né? A gente compartilha muito da nossa experiência, né? E dos resultados bons e dos resultados ruins com o restaurante que a gente teve ao longo desses anos, né? E hoje parece, assim, né, que a gente faz muito sucesso e pela nossa trajetória eu enxergo que hoje é um sucesso comparado ao que já foi, né? Então, muitas pessoas nos pedem conselhos e a gente é muito aberto, porque se a gente puder aliviar o caminho das pedras de algumas pessoas, coisa que a gente gostaria que tivessem feito por nós, a gente fica muito feliz, né? Só que às vezes as pessoas veem assim, nossa, já faz 3 meses que eu tô tentando, faz 1 ano que eu tô tentando e não dá certo, eu tô pensando em desistir. E a gente até vê que começou a dar certo, foram 8 anos, né? Pra gente começar a botar dinheiro no bolso mesmo, assim, que fosse, pô, legal, já não... Porque antes de 8 anos, assim, porque a gente sempre foi investindo, sobrou um pouco como buffet, a gente fez direito, eu e a Pamela somos formados em direito pela Católica. Formatura de direito da Pamela, na formatura dela, o presente foi dinheiro para nós comprar um fogão. Nós não tínhamos fogão. A gente começou com doação de tudo que é lado. Era um fogão velho da minha avó, era uma geladeira que a minha mãe não queria mais. Foi assim que a gente começou. Porque a gente começou em casa, aí a gente tinha essas coisas, né? Só que deu 3 meses, nos deram uma multa lá no condomínio, que não podia fazer comida dentro de casa. Só que a gente sempre procurou ver o lado positivo das coisas. E a gente pensou, quem sabe esse não é o gatilho aí pra gente sair da nossa casa e alugar um negócio, né? Sim. Só que dinheiro que a gente tinha, né? Alugamos uma peça, não tinha nem banheiro. Pra ir no banheiro tinha que pedir permissão pra dona da casa. Era uma humilhação, assim, sabe? Humilhação, né? Era o jeito que dava, né? E aí eu peguei uma doação, peguei o carro do tio da Pamela, nosso padrinho de casamento emprestado, fomos lá no Coqueiro, em São Lourenço, buscar umas prateleiras que a minha avó tinha, não usava mais, um fogão que ela não tinha, usava mais. Pintamos o fogão com spray de tinta. E eu gosto muito da nossa história, porque eu acho que se a gente tivesse dinheiro e condições, né, para lá há 8 anos atrás, montar o restaurante do jeito que a gente tem hoje, que não é caro montar a estrutura que ele tem hoje, sei lá, 100, 150 mil monta, mas a gente teria desistido. Como a gente não tinha nada a perder e a gente começou do menos, do negativo, né? Porque o dinheiro que a gente tinha para investir era o cartão alimentação que a minha mãe emprestou. E aí a gente pegou, comprou R$ 300 em comida e pensou, se não der certo, eu tenho comida em casa, né? Comida, né? Sim. E graças a Deus sempre deu certo, assim, mas eu acho que o segredo principal para ter dado certo, né? Uma frase que eu gosto muito também é que com quem fazer é mais importante do que o que fazer. Aham. A gente sempre foi muito parceiro. Então nós não precisava ter muito dinheiro para estar bem um com o outro, nós não brigava. A gente fazia as coisas juntos, a gente queria estar junto. E isso sempre ajudou o negócio a fortalecer. O negócio não ia muito bem. Depois de 7 anos por aí, tava muito bem. Tava vendendo ali 80 almoços por dia. Na época era bastante pra nós, assim, que era só nós dois e 6 motoboys na época, né? Aí chegou o tal do Covid. Pô, quando a gente tava top, chegou o Covid. Mas era já delivery. Era só delivery. Sempre foi só delivery. Sempre foi só delivery. É. Aí chegou o Covid. Aí muita gente acha erradamente, né, que o Covid foi ótimo pro delivery. Foi ótimo pro delivery no geral. Mas quem vivia de delivery se lascou. Diminuiu. Porque aí todo mundo queria fazer delivery. Teve que distribuir, né? Porque quem era só presencial passou pro delivery também. Sim, aí aumentou uma concorrência drasticamente. Aumentou também a rigidez das pessoas. Onde que eu tô comprando? As pessoas começaram a questionar mais isso. Sim. Será que o lugar é legal? Será que o lugar não é legal? Usa máscara, tá lavando os alimentos direito, né?
E As o pessoas começaram a ficar mais receosas com isso também. pessoal lavava as compras em casa, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Sim, sim. Recebia, ia no mercado e lavava tudo. É. Absurdo, sabe? O nível que ficou, Sim, né? pensar que a gente passou por isso, né? É. A gente se trancou em casa. Muita dúvida, né? A gente Sim. passou no novo Natal tudo sozinho, porque a gente não queria pegar dinheiro nenhum. Porque, pô, a gente sobrevivia já. Era vendendo almoço pra comer na janta, né? Se eu tivesse que fechar um mês por estar com Covid, eu tô ferrado, né? Sim. Aí a gente passou sempre sozinho em casa durante o tempo todo. Só ia no mercado e ia no restaurante. Mercado e restaurante. Ano Novo, Natal, passamos sozinho pra não fechar. Porque se a gente fechasse, a gente ia quebrar. E a gente passou o Covid inteiro pensando... Porque do Covid, quando começou e quando anunciaram fecha tudo, a gente baixou nossas vendas de 50% de um dia pro outro. Chegou lá vendendo 80 almoços, tava bom, que bom. Dia seguinte vendia 40. E aí a gente começou a ficar bem, bem frustrado, assim. E a gente só falava um pro outro, se a gente passar por essa crise, quem sobreviver nesse negócio vai vingar. Tá, e como é que fizeram, então, se entrou um monte de concorrente junto, o que vocês bolaram, criaram pra passar por isso aí? Aí entrou o Instagram. Aí a gente queria Foi aí que nasceu o Casal Urbano. Na verdade, o Casal Urbano nasceu ano passado. E aí o que acontece? A gente começou a mostrar pros nossos clientes, através do nosso Instagram, que a gente era um lugar legal. Sim. Que era limpinho, que era pequeno, era simples, mas pelo menos era higiênico, porque tu não precisa ter grandes estruturas para tu ser organizado, né? Então a gente queria mostrar, só que era assim, parecia que nós tava fazendo aquilo coagido, sabe? Era, oi gente, estamos lavando bem a mão. A gente não sabia, não tinha essa E eu fiquei desenvoltura. 1 ano sem falar no Instagram, era só o Augusto. Ele botou a cara e a coragem, o Augusto sempre foi muito desinibido, assim, muito desenrolado. Mas olhando hoje os stories mais antigos, né, na câmera não transparecia como ele era pessoalmente. Sim. Mas ele meteu a cara, ele falava e eu no máximo eu aparecia sentada do lado dele sem falar nada. Era muito deprimente de olhar, sabe? Porque eu não tinha coragem de falar. Botava uma câmera na minha frente e eu entrava em pânico. Eu passava muito mal, me dava uma crise de ansiedade. Então, foi um processo muito longo. E, de novo, entra a questão da persistência, porque ele fez mais de 1 ano isso sozinho. Até eu ter coragem de começar a aparecer um pouco para dividir um pouco esse trabalho, né? Que hoje é um trabalho de fato para nós, né? Sim. Porque aí o Instagram começou a crescer muito. A gente percebeu que tu entende mais disso que a gente, né? A marca tem que ter um rosto hoje em dia, né? Alguém tem que ser a cara da marca. Quem melhor que nós mesmos, né? Sim. E as pessoas começaram a gostar muito do nosso bastidor, da nossa rotina. E aí a gente acordava, ia no mercado, aí mostrava, tô no mercado, não sei o quê. Então as pessoas viam aquele bastidor e passaram, em vez de comprar da comida urbana, elas estavam comprando do Augusto e da Pamela da comida urbana. É diferente. É diferente até na hora de reclamar, até quando dá um problema. A pessoa vai nos dar um feedback negativo, que acontece com todo mundo, né? Ai, tu me desculpa, eu vou te fazer um cupom. Capaz, não precisa. Eu sei como vocês trabalham. Porque nos conhecem, sabe? Sim. A gente tá sempre botando a cara a tapa ali. E aí o Instagram começou a crescer. E aí algumas empresas começaram a querer mandar coisa pra nós, mas pra comida urbana. Era o perfil comida urbana. Né? Se eu mandar uma pizza, vocês mostram? Mostro, manda aí. Aí começamos a fazer aquelas perguntas que o influenciador faz no início, né? E a gente começou a crescer bastante com o nosso Instagram humanizado dessa forma. Começou a vender muito mesmo, né? A gente tem um processo muito bem cadenciado, a gente tem um operacional muito bem estruturado, que foi moldado ao longo dos 11 anos, né? Então, a gente sabe cada detalhe da operação e hoje é muito bem feito, né? E aí começou a crescer. A gente contratou influenciadores, a gente contratou 3 influenciadores da cidade, conteúdos bons, né? Conteúdos que a gente queria, né? Que a gente queria contratar. Só que a gente percebia um gap muito grande na galera que fazia influência que não era profissional. Não era profissional na questão de vai marcar e não vai. Sempre acontece um imprevisto muito idiota. Sabe? Ai, machuquei minha unha. Uhum. Sabe? Poxa, tu não tomou 3 tiros no peito? Tem como tu avisar, pelo menos, sabe? E aí, a gente tinha um restaurante. Aí queria se programar para um evento. Aí chegava no dia do evento, que tinha feito tudo porque ia o influenciador não aparece. Sim. E aí eu pensei assim, cara, se estão pagando pra eles, vão pagar pra mim. É impossível que não dê certo. E aí a gente mostrava bastante empresa, né, de amigos e tal. A gente fez uma rifa pra ajudar o nosso colaborador que ele tava com câncer. E aí a gente fez uma rifa que a gente sorteou coisas dos nossos amigos.
Então, pizza do engenheiro. Algumas empresas a gente, que eram amigos próximos nossos, a gente sorteou uma pizza, um Bauru, do Senhor Bauru. E aí tinha ali 5, 6 prêmios, né? A pessoa comprava um cupom de R$2 e todo o dinheiro ia para esse meu... Porque ele precisava de 12 mil para fazer uma cirurgia. É difícil, né? Não tem, não dá para esperar o SUS e não tinha. Né? Mas são humildes, assim. E aí as pessoas começaram a mandar pra gente, posso participar? Posso dar um prêmio? Posso dar um prêmio pra você sortear? 100 empresas entraram em contato com a gente para dar algum prêmio. Bolsa de estudos de faculdade, comida, lanche, Bauru, tudo. 100 empresas diferentes, de ramos diferentes pra caramba. Aí a gente percebeu, tem muita empresa nos seguindo. Sim. E a gente tá voltando numa viagem de Gramado e a gente falou a importância também, né, de se posicionar. A gente mostrava tudo. Tu tem uma loja de doce, mandou um bombom pra nós, a gente mostra, olha aqui o que chegou da fulana, né? E aí a gente vindo de Gramado, eu falei, amor, vamos se posicionar, vamos fazer um Media Kit, que é um material gráfico ali, mostrando os nossos números, né? E aí a gente chegou em casa, eu fiz no Canva lá, fiz bonitinho. Eu botei uma caixinha de pergunta e eu falei pros meus seguidores, galera, pra aparecer aqui agora é só pagando. A gente vai fazer agora, vamos se posicionar como influenciador, eu quero trabalhar com isso. Acho que tem um mercado aí que a gente pode explorar. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Quem quiser nos contratar ou quiser só ver um Media Kit de curioso, não tem problema. Eu sou um cara muito curioso também. Manda um eu quero que eu vou mandar o nosso Media Kit. Deu 3 dias, a gente tinha 8 pessoas contratadas já tinha 8 empresas. Meu Deus. E desde aquele dia, isso faz mais de 2 anos. E aí tava com quantos seguidores estava nessa época? Tinha 15, 16 mil no Comida Urbana, que é o perfil do casal. Sim. E aí, desde aquele dia, a gente nunca mais procurou empresa para divulgar. Hoje a gente divulga 15 empresas. Né? Quando sai uma, entra outra. Todo dia alguém nos manda alguma mensagem querendo saber preço, né? Como é que funciona, né? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar preço, né? E de dizer preço. Se tu me perguntar, não importa quem seja, eu mando o Media Kit na hora. Porque às vezes a pessoa acha que é muito caro ou acha que é muito barato. Né? Então eu já mando ali. É o meu preço. Cabe no teu bolso, cabe. Não cabe, não cabe. E aí, desde aquele dia, a gente entendeu que era melhor a gente fazer assim, vamos fazer um bom trabalho que as pessoas vão vir atrás da gente. Né? Não precisa nós estarmos indo, vendendo. Não, a gente faz um bom trabalho, as pessoas vão ver, quem é esse pessoal que faz propaganda. A gente já fazia alguns conteúdos, assim, né? Por exemplo, a gente ia num lugar jantar. E a gente fazia um Reels como se fosse para um parceiro de verdade, sabe? A gente perguntava. Mostrando a nossa experiência. E aí, o Augusto, ele é um ótimo vendedor. Ele nos vende muito bem. Então, ele chegava lá no dono do restaurante ou no gerente, se eu fizer um vídeo legal e tal, posso marcar vocês em collab? E o pessoal muitas vezes aceitava. E por a gente compartilhar muito do nosso restaurante, dicas empresariais, tinha muitas empresas que nos seguiam, que foram se tornando nossos amigos, que é o caso da pizza do engenheiro. Então, a gente já vinha fazendo um conteúdo para eles de graça, assim, né? Na amizade, que era bom para nós e era bom para eles. Então, a gente já tinha meio que um portfólio quando a gente anunciou que a gente agora a gente vai ser influenciador mesmo, né? Só que a Comida Urbana cresceu muito como Instagram. A gente era o perfil que mais tinha, era o restaurante da cidade que mais tinha seguidores. A gente chegou com 60 mil seguidores. E aí a gente percebeu que estava tendo uma trava de empresas de fora. Como é que eu vou contratar a Comida Urbana para fazer propaganda? Nem faz sentido, sabe? Aí tu converteu para casal. Mas a gente não entendia por que as pessoas divulgavam. Tinha restaurante que divulgava na Comida Urbana. Sim. Pagava para divulgar na Comida Urbana, sabe? A própria Citroën, né? Assim, eu fico pensando, porque é uma marca grande, né? Como que a Citroën, a de França, de Pelotas, né? Mas contrata um restaurante, porque 10 pessoas, muito mais, né? Mais empresas passaram naquela época que ainda era comida urbana, né? Sim, e ficavam por mais de 6 meses. Todo mundo fica... A gente não tem... O nosso contrato é sempre aberto. Começou hoje. Quanto é que fica? O nosso preço é 1.250 por mês, tá? E é aberto. Por que é aberto? Porque tem que ser bom pra ti. E se eu fechar um contrato de 6 meses, quem te garante que daqui a 2... lá no último mês eu vou dar-lhe o gás. Claro que eu não faço isso. Mas a gente gosta de deixar a pessoa muito à vontade. Uhum. Não tá bom, porque não precisa explicar o motivo. São negócios, não tá funcionando, não tá vendo resultado. Vocês são abertos para sair, assim como nós também somos abertos para sair. Né? Vai lá divulgar uma empresa. Quem bota a cara a tapa pela empresa somos nós.
Então, se a empresa não presta um bom serviço, é a gente que tem que responder a galera. E hoje o casal urbano tá maior que o... Aí o que a urbano? gente fez? Em Maior janeiro... não em números, Em janeiro- eu digo em negócio, sim. Em janeiro do ano passado, a gente pegou o perfil, foi bem difícil, né? Porque a Comida Urbana tinha 60 mil seguidores, a gente, vamos fazer um perfil do zero para Comida Urbana, um perfil novo, e esse perfil vai se transformar em Casal Urbano. A gente escolheu esse nome juntos, né? E aí transformamos, só que foi bem difícil, pô, chegamos lá em 60 mil seguidores, né? Só que a gente consegue mais valor em dinheiro sem se incomodar tanto com o marketing. O marketing é o que Hoje a Comida Urbana nos dá um prolabore muito pequeno, de R$1.300 para cada um. Porque o marketing paga muito bem. A gente tem 15 empresas que a gente divulga, então a gente consegue ter um valor legal para não precisar depender do valor da Comida Urbana e assim a empresa cresce sólida. Como faturamento, a Comida Urbana vende muito. Seria muito difícil a gente conseguir passar o faturamento bruto, né? Mas líquido, assim, a Comida Urbana nos dá bem mais renda. Sim, menos custo. Não tem funcionário. A Comida Urbana tem 40 pessoas, né? Tem 20 motos, mas tem o pessoal O interno. restaurante, ele demanda muita responsabilidade, né? Porque, obviamente, que eu quero agradar os meus clientes, né? Mas tem 40 pessoas lá que dependem do sucesso da Comida Urbana, diretamente. Então, a gente tem uma pressão muito grande, assim, que a gente não pode falhar com essas pessoas. Eu posso atrasar qualquer coisa dentro da Comida Urbana, o meu prolabore. O salário deles nunca, jamais. Isso é um compromisso que a gente tem, né? Então, isso mexe bastante com a nossa cabeça, né? E o marketing, apesar da gente trazer toda essa responsabilidade que a gente tem com o restaurante pro marketing, nós somos muito sérios, muito responsáveis. Apesar de apresentar o conteúdo com leveza, né? Mas é diferente porque se der errado prejudica só a gente, não prejudica Sim. outras pessoas, né? Eu vejo muitas similaridades, assim, entre a Em Comum, como começou, né, e como que vocês começaram, assim, né? A gente era colega de faculdade e a gente começou a trabalhar em casa, vendendo uma marca para um, para outro, tal, não sei o quê. E aí quando a gente tinha uma dianteira que dava para pagar 3 meses de aluguel, 3 meses de conta de luz, 3 meses não sei o quê, né? A gente pegou e alugou uma sala. Uhum. Aí a gente começou assim, era só os sócios, 4. Sim. A gente só foi tirar a grana 1 ano depois, foi um pouquinho mais rápido que vocês. Sim. Mas assim, a gente queria ter criar provisões para poder nos sustentar. E aí a gente começou a entender de formação de preço, né? Sim. Quanto que custam as coisas, como que tu formula, quanto custa a tua hora, como é que tu vende, não sei o que. Aí que a gente foi aprendendo naquele ano ali, né? Meio que fazendo, né? E eu imagino que com vocês foi parecido, né? Sim, a melhor coisa que tem, né? Esse negócio de tu começar pequeno e ir aprendendo É ótimo. é muito mais enriquecedor do que tu chegar com um investidor Sim. que põe grana e tu não sabe fazer ainda e tu recebe aporte de dinheiro. Sim. E aí como é que tu vai fazer? Aí eu vou errar com o dinheiro do outro. A gente não sabia nem fazer comida, nem sei como é que as pessoas compravam, assim, não era bom. A gente fazia bem meia boca, né? Mas não era bom. É o que o Augusto falou, se a gente tivesse recebido 100 mil reais pra montar o restaurante do jeito que ele é, a gente não ia conseguir fazer dar certo. A gente ia ver que em 5 anos não voltou 100 mil líquido e a gente não ia... Acho que é por isso que muita gente se frustra, né? As Porque pessoas investem as coisas que não tem direito, né? Investe o que tem, o que não tem, aí vende carro pra fazer investimento. E esse negócio que tu falou também dos funcionários, né? Que tu olha para aquele negócio, tu criou um organismo vivo aqui. Sim, tem gente que depende, tem 40 né? pessoas, tem famílias. Sim. E a gente Então você sempre é fala muito mais de 40. Sim, com Né? certeza. Sim. E tu tem uma responsabilidade ali. Se a empresa não vender amanhã, como é que eu faço? E se tu tá fazendo o que tu gosta, tá tudo bem. Sim. Se tu não tá fazendo o que tu gosta, é uma prisão. Por isso né? que é bom fazer o que gosta. Exatamente. Eu falo às vezes, tá? Eu queria que todo mundo tivesse essa sorte, sabe? De trabalhar com o que gosta e conseguir fazer dinheiro com o que gosta. Porque às vezes as pessoas fazem o que gostam, mas não conseguem tirar um dinheiro legal daquilo. A gente não tinha... A gente demorou a ver dinheiro mesmo, né? Mas eu tô dizendo pra ver dinheiro de verdade, viver bem, sabe? Sobreviver, a gente sobrevivia. Mas era aquilo. Como eu tinha comida no restaurante, tu abria a geladeira, não tinha nem água. A gente brincava até, dá pra desligar isso aí, tá gastando luz, porque não tem nada. Sabe? Mas não era doloroso. Porque a gente tinha a visão que a gente ia fazer dar certo.
Mesmo, nossa, as pessoas nos enchiam o saco. Imagina se fosse meu pai. Aí eu, formado em Direito, me pagasse a faculdade cara que tenho aqui da Católica. Eu resolvo vender marmita. Quantas vezes eu não ouvi que era pra eu fazer um concurso? Tem que fazer um concurso, porque meu primo não sei o quê, e aí toda vez era um link de concurso dos tios que mandavam, dos amigos que mandavam, abriu vaga não sei onde. Eu já ouvi da minha mãe, depois de 5 anos, ó, tem coisa errada, cara. 20 almoços por dia, depois de 5 anos, tem coisa errada, vocês vão ter que achar outra coisa pra fazer, não é possível que não vai dar certo. Vocês não percebem que não tá dando certo, e é difícil ouvir isso, mas é por amor. Eu acho, quando tu falou ali que, não sei se foi tu que falou, que a De France tá procurando vocês e tá anunciando num canal de um restaurante, que coisa estranha, né? É porque vocês é que transmitem uma confiança, né? E isso é o que me atrai no canal de vocês, no perfil de vocês, né? Que é olhar como vocês fazem aquilo de uma forma organizada, né? Como se comunicam bem e como passam essa credibilidade por causa disso, né? Então eu não tô ali para ver a receita do prato, Sim. eu tô ali para ver a coisa até empresarial mesmo, sabe? Como é que vocês tocam o negócio. E aí o público de vocês é o dono de negócio. Sim. Que foi ali que tu abriu a caixinha começar. e já tinha um monte de gente. Sim. É Sem estranho isso. saber, a gente construiu o público do marketing, né? Sim. Exatamente. Vocês têm ali os leads top ali, já. Aí a gente não sobrepõe nicho. Se eu divulgo, por exemplo, hoje a gente divulgava a parrilharia Burger. Um hambúrguer muito gostoso. Mas acabou, eles não quiseram mais, né? Por N motivo, sei lá, sabe? Não quer mais. Mas a gente, enquanto tá com eles, não fala de outra hamburgueria. Hoje eu falo da parrilharia Santa Cruz. Pra mim são os melhores da cidade, né? Mas eu não divulgo os dois ao mesmo tempo. Sim. Mas não é pelo parceiro, é por mim. Sim. É por isso, é porque as pessoas que estão vendo vão me tu tá julgar. dando o teu depoimento sobre um hambúrguer. Numa semana esse é o melhor, na outra semana aquele é o melhor. Não faz sentido. E a gente gosta muito de rotina. Eu e o Augusto. A gente gosta de saber como que vai ser o nosso dia a partir do momento que a gente abre os olhos. Vão ter imprevistos, beleza, mas a gente gosta de se organizar. Então, a gente escolheu não trabalhar com review. Hoje eu vou falar do hambúrguer X, amanhã do hambúrguer Y, e por isso que a gente mantém essa constância dos parceiros, né? Então, a gente tem parceiros de longa data, pessoas que estão conosco desde o início, né? A maioria tá mais de um ano, assim, com a gente já. E tudo com contrato aberto, né? Tudo sempre aberto. E muita gente que saiu não foi por iniciativa nossa, mas a gente percebia que as pessoas às vezes não estavam numa fase boa, mas não nos tiravam. E a gente comentava, vem cá, tu não acha que não é melhor tu botar esse dinheiro num tráfego pago? Fazer alguma coisa diferente? Não te prende a nós. Porque tem gente que nos contrata como influenciador, mas esquece de fazer todo o resto, sabe? Sim. E eu não vou resolver o problema sozinho. A não ser que tu tenha uma solução milagrosa. Mas de alguma forma ele tava percebendo de onde vinham os clientes. Sim, né? Mas a gente precisa hoje, a gente tem umas empresas grandes, né? Que já entendem que não é só o influenciador. A gente cria o conteúdo legal, mas tem que ter um tráfego pago. O Instagram não pode ser só eu aparecendo no Instagram das pessoas, sabe? Que a única história da semana que tinha era o compartilhamento do nosso, sabe? Então, é difícil que as pessoas entendessem isso, o jeito que funciona, porque é uma coisa nova, o negócio de influenciadores, né? Tem há bastante tempo, mas é relativamente novo, né? Esse trabalho que a gente faz de criação de conteúdo e influenciar, né? E por muita gente, como eu tive experiências, né? Por muita gente já ter tido experiência com outros influenciadores que não foram muito profissional, acabava criando uma barreira. Que no início era uma barreira, mas que depois era um diferencial que nos destacava. Que então vocês marcam que vocês vêm mesmo. É assim que funciona. Vocês ficaram de fazer e fizeram. Vocês iam postar 6 e postaram. As pessoas se surpreendendo com isso, porque antes da gente vinham umas pessoas que, talvez por ser mais barato, por não saber como fazer, não faziam, deixavam um terreno muito bom para nós. Porque ficava mais fácil destacar só fazendo o mínimo, que é o mínimo. Compromisso, né? Comprometimento. E a gente trouxe muito isso da comida urbana. Vamos deixar isso aqui bem profissional. Então tem um CNPJ separado, tem nota fiscal,
A gente faz tudo bem certinho, procura fazer tudo bem certinho, né? E se eu marquei contigo 7 horas, né, aqui hoje, 20 para 7 eu tô aqui. Por que 20 para 7 eu tô aqui? Porque eu poderia ter dado um acidente, eu poderia ter ficado no engarrafamento. Então, se eu quero chegar aqui às 7, eu tenho que sair bem antes para não ter imprevisto de conseguir chegar às 7. Pra não estar te ligando às 7 horas, tô aqui no trânsito. Ah, não sabia que tinha trânsito de escola, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que nós iniciamos a gravar antes do horário. Começamos, acho, 10 para 7 ou 5 para 7. Ah, eu sou chato com horário, eu sou insuportável com horário. E as pessoas dizem Eu assim, também é sou. o jeitinho brasileiro, né? É o nosso jeitinho. Não, desculpa, mas é falta de educação. É. Né? Tu achar Eu que o sou teu assim também. tempo é mais importante que o do outro, A né? gente já tirou parceiro por causa disso. De nem começou, sabe? Marca comigo horário X. Aí eu chego, era às 10. Aí eu chego 10 para as 10. Por quê? Porque era às 10. Então qualquer coisa eu já consigo contornar. 10h20 a pessoa não chegou, levantei e fui embora. Ah, não sei o que. Não vou divulgar a tua loja, porque se é pra mim tu já não está prestando esse tipo de atendimento, como é que fica pro cliente final? Porque depois eu que escuto. É a gente que escuta. Ah, fui lá no troço E que com tu razão, divulgou, né? Pô, e- tu divulgou o troço, não é bem assim, né? É propaganda enganosa. E esse ano até a lei tá mais rígida com relação a isso pro influenciador, né? Ah, é, tá mudando. Depois do negócio das bets, do tigrinho, apostas e tal, eles fecharam muito o cerco, porque o influenciador sempre se esquivava, né? Não, eu só, né, bebe com responsabilidade. Mas, poxa, tu tá indicando pra menor de idade fazer uma coisa errada, beber, por exemplo, né? Eu só divulguei, a Eu só pessoa que tem falei. que saber, né? Então agora eles estão mais rígidos quanto a isso, né? Aí tem até algumas coisas a ver também com jornalismo, com que influencer que Se é influencer de notícias, essas coisas, tem muita gente que faz notícias, né? Que teria que ter uma formação de algum. Mas não ou sei se então foi o cara adiante. tem um canal de ciência, pô, o cara tem que então ter uma Tem que formação ter um naquilo. entendimento antes daquilo, né? Eu tô vendo essas coisas. E como é que é trabalhar em casal? Eu sei, na minha empresa, estou casado com a Aham. minha mulher, é minha sócia. Como é que é vocês dois, ainda mais com essa dinâmica tão acelerada, né? Tanto de restaurante, que não é mole, né? Sim. Quanto de estar presente toda hora no Instagram. É muito fácil, né? Pra mim é uma benção maravilhosa, sabe? É? É muito bom. A gente. É que tem gente que fala pra nós, né? Num nível de, meu Deus, eu não aguentaria minha esposa mais de 1 hora por dia. Casou com quem? Como é que foi esse casamento? Onde que vocês se acharam, sabe? Que vocês não se suportam. Claro, a gente é bem extremo, né? A gente acorda e dorme 24 horas junto. E desde que a gente começou a namorar, a gente tinha isso. Eu só vou onde dá pra nós dois ir, sabe? Por que onde a minha esposa não é bem-vinda, eu não vou. E tem gente que nos criticava por isso, né? Meus amigos da época nos criticavam muito. Mas se a gente pega uma foto daquela época, ninguém mais tá casado com as mesmas pessoas. Uhum. Então tu vê que não era por ali é o esquema, né? E pra nós é muito bom. A gente briga no trabalho às vezes, principalmente quando o restaurante era só nós dois, que a gente demorou muito a entender que a gente precisava de ajuda, contratar funcionário, a gente queria tentar resolver o máximo das coisas sozinho. Então a gente se estressava muito no restaurante. De brigar, tu conta a questão das coisas assim. Não, é porque era só Por conta nós de um jeito dois legal. pra trás do balcão, né? E aí a gente tinha 6 motoboys. Aí um dia um motoboy até falou pra gente, olha, não adianta vocês chamarem mais moto, vocês vão ter que contratar alguém pra ajudar vocês aí dentro. Porque a gente brigava tanto assim, né, que os guris até achavam que a nossa vida era violência dentro de casa. Mas não. Só que a gente era assim, tipo, tá, eu tô brigada com o Augusto, é assim, ó, quanto tempo estrogonofe? 10 minutos. Sabe, tipo, mas sabendo que eu não posso ignorar o cara, prejudicar meu cliente. Sim. Então a gente sempre foi muito responsável, né? E quando a gente brigava ou discutia, né, dentro do restaurante, ou até em questão do marketing, é porque a gente quer o melhor para a empresa. É porque a gente quer que o CNPJ funcione, né? Então nunca foi por ego de ninguém, né? Não, e fechava o portão, já não existia mais aquilo. A gente separava muito bem as coisas. Sim. Né? Mas era estressante, porque era muito trabalho só pra nós dois. Teve uma época que eu fiquei preocupada, assim, tipo, da gente tá jantando em casa e tá falando da comida urbana. Aí eu pensava assim, não, a gente tem que falar do trabalho no trabalho. Não pode. Hoje eu entendo que essa é a minha vida. Tudo isso é a minha vida, é a nossa vida. Eu não vou tirar um tempo com o Augusto pra gente ir numa cafeteria tomar um café. Vamos falar de quê? Se não for do trabalho, a gente vive isso, né? Então,
O Claro que que a gente funciona... não fala só do trabalho. Sim, Sim, não, mas o que Mas não funciona tem para outras a fronteira, né? pessoas, É, talvez não existe uma regra, né? Do que vai dar certo para todo mundo. Eu acho que a gente encontrou um equilíbrio bom para nós, né? Uhum. Até onde que dá para ser vocês mesmos quando abre a câmera? Ah, sabe o que é? Eu acho que o único jeito de dar certo é ser tu mesmo. É o único jeito. Porque é impossível tu me encontrar na rua e tu me dizer, bah, tu é bem diferente ao vivo. Se eu não tô fingindo o tempo todo, eu sou eu mesmo. É muito fácil do jeito que a gente faz, sabe? Eu não tenho risco de alguém me ver escondido e ver eu fazendo uma coisa errada que eu não faria no... Eu adorei uma que tu fez. Como é que é? Como é que um dono de restaurante não acha maionese na geladeira? É uma coisa assim. Ah, que eu sim. tava lá no iFood. Eu imagino que isso deve ser uma coisa que aconteceu de fato e que tu pior, trouxe. pior que não. Não? Muita, Foi. é que assim, ó, a gente produz muito conteúdo. Então, por que a gente consegue se desenrolar e falar bem, assim? Porque todo dia a gente faz. Sim. Faz mais de 3 anos que todo dia tem um Reels e todo dia tem uns 30 stories. Então, era impossível que a gente não soubesse falar na frente de uma câmera, né? A gente vai fazendo tanto que a gente aprende. Mas tem coisas que a gente fala que é pra conectar. Não é mentira. Aquilo ali acontece num casal, né? É. Mas É que a gente percebeu que o Instagram, ele cresce com a constância. A gente precisa fazer um Reels por dia. E às vezes o teu cérebro tá cansado para pensar numa coisa muito elaborada ou num assunto sério. A gente vai lá pra aba dos Reels e fica olhando a vídeos. gente E aí daqui a consome pouco bastante. tu cai num limbo de uma trend. Uhum. Aquilo ali era uma trend. É uma trend. A gente postou uma trend esses tempos que viralizou. Meu Deus. Se tu tiver o emocional fraco, tu não pode ler os Do comentários. veneno? Não. Que era... Esse também. Ah, tá. Mas que era... pra ele, recém são 10 da noite. E aí é ele jogando no computador. E pra mim, já são 10 da noite, é eu indo dormir. Aí eu dou um beijo nele de boa noite e vou dormir. Dura 10 segundos o vídeo. O que tem de gente discutindo que o nosso relacionamento é horrível porque ele passa jogando. É como se fosse o dia inteiro aquilo, sabe? Claro, Nossa, a gente não faz por nenhuma isso- trend por que isso vá que tu ser leva- vexatória só pra assim, viralizar, ó, né? É assim, ó, por isso que tu leva a guampa, aí ela tá com Oh. outro. Mas assim, ó... Isso que o Instagram, ele meio que oculta nos Só comentários que maldosos. a gente entende que não é pra nós, assim. Porque aí o pessoal começa a discutir, pega aquele tópico pra discutir. Então tem 4 milhões de views. Tem um que eu... Só que as pessoas não interpretam também, né? Tem um que eu tô bebendo... Que a Pamela tá bebendo um Guaraná, um refri. E eu finjo que vou botar uma coisa e não boto nada. Né? Que era pra fingir que eu vou botar uma coisa, né? Mas propositalmente pra ela ver. Ela vê e fala, bebe tu. E eu bebo, na verdade, eu queria beber o refri eu mesmo. Uhum. Estuprador. Viralizou no TikTok, as pessoas falam... Porque foi bem numa época que deu uma barbárie lá na Europa, que o filho dopava a mãe pros amigos abusar. E aí viralizou lá, e o pessoal, rape, não sei o que, tem que prender. Tem comentário em tudo que é língua. E aí as pessoas tentando explicar, mas é uma É brincadeira. que quando sai da cidade também, Sim. as pessoas não sabem quem Sim. Quando sai da bolha, né? Viralizou o troço Sim. e virou ninguém, né? Ninguém sabe quem você Sim, é. mas não é pessoal. Não. Não é pessoal. Se é alguém daqui ou alguém que eu sei que me conhece e faz um comentário maldoso, eu até fico meio chateada, sabe? Mas quando eu vejo que saiu da bolha, não... Não dá pra ficar olhando muitos comentários desses sentidos assim, né? O Mas pessoal é é difícil. muito fiscal de ponto de carne também quando a gente faz churrasco. Sim. Passou demais, tá cru demais, no mesmo vídeo, sabe? O pessoal tá... As pessoas, São mas carentes aquilo de ali atenção. representa a pessoa, é o estado mental, emocional dela naquele momento, não tem nada a ver com a gente, Sim, né? não é pessoal. Só que tu pega, às vezes, a gente pode estar num momento mais frágil e por isso que as pessoas desistem da internet, porque a internet é muito tóxica. E desse público fiel, digamos, ou que segue, né? Quanto que é de Pelotas e quanto que é de fora? A maioria é Pelotas. Só que às vezes pegam 50% pra mais é Pelotas. Só que às vezes quando viralizam, teve um vídeo que eu fiz contando pipoca, assim. Eu queria testar as pipocas premium, super premium, assim. E eu pensei, esse vídeo, as pessoas... Porque que eu enxergo ali, né? É uma engenharia social, né? Quando a pessoa percebe que dá trabalho fazer o que eu tô fazendo,
ela para pra olhar e talvez seja mais fácil dela nos seguir. Porque ela percebe, pô, ali teve um empenho, né? Não foi só um vídeo que ele abriu a câmera e fez. E aí eu separo 100 milhas de cada, mas eu conto 100 milhas, né? Boto um time-lapse. E eu estouro e faço uma análise em cima dessa foca. Aquele vídeo pegou 15 mil seguidores. Só daquele vídeo. E aí, claro que não são de Pelotas, né? Sim. Quando estoura muito fora, né? Teve um que a gente fez. Eu peguei na frente da comida urbana, tem uns buracos, né? E alaga sempre, né? E aí eu peguei da câmera de segurança, pô, eles estavam tapando o buraco de uma forma tão porca assim, sabe? Não passava nada por cima, os carros iam passando na mesma hora que eles tapavam os buracos, Iam atirando as pedrinhas que eram pra ficar coladas, atirava as pedrinhas nos carros. E aí o que a gente costuma fazer quando é uma coisa desse jeito? O que tu acha disso? Tá certo? Porque eu não vou me posicionar dessa forma, sabe? Mas eu tenho a minha posição. Mas o que tá certo tapar buraco desse jeito? É assim mesmo que é pra fazer? Sim, mas tá implícita a tua posição. Mas em 2 dias tinha 20 milhões de visualizações. Por quê? Porque todo mundo odeia algum político, né? Todo mundo quer botar a culpa em alguém. Aí começa a se xingar ali. Só que a gente simplesmente deixa a briga acontecer. O engajamento tá ali, né? E aí, às vezes, quando viraliza, pega bastante seguidor que não é daqui. Mas é bom a gente não ter só seguidor daqui também. Porque a gente começou a ser visto por empresas que não são daqui, né? E até porque nós temos 78 mil seguidores por aí. E a Pelotas tem 300 mil pessoas, né? Se eu me limito a Pelotas, Sim. se eu me limito a só Pelotas, eu não cresço. E hoje os clientes de vocês, em que média tá de Pelotas e de fora, assim? Clientes do do marketing? Às vezes a gente tinha a Zé Pneus, né? Que é a franquia. Mas a maioria tem o Syschef, que é nível nacional, né? O Anotaí tava pra fechar com a gente foi lá pro iFood, a convite deles, né? Mas não deu certo muita negociação por enquanto. O Syschef, que é um sistema que é para restaurantes, né? A Sul Pragas, só que é daqui, né? A gente tá com empresas grandes que são daqui. Que vendem para os lugares. Isso. Né? Tem a Irmão Joglar, né? Que tem em Camaquã e também em Rio Grande. A gente consegue ter uma credibilidade muito legal porque a gente trabalha com empresas muito sérias. Então é o Alemão Boa Carne, que tem a criação de gado, que eles são referência em food service na cidade, né? Irmão Joglar, Talex, que não é uma empresa gigante, mas no que ela faz, ela é a melhor aqui da região, né? Que é o Conselho de Manutenção de Celulares. Na minha opinião, eu falo que a Parrilharia Santa Cruz é o hambúrguer mais gostoso, na minha opinião, mas eu também não provei todos, né? Mas eu acho que a experiência deles é maravilhosa. Então, como a gente se conecta com empresas legais e não fica girando, as pessoas confiam muito no que a gente fala. E também a gente tem que tomar cuidado para não falar qualquer coisa, né? Por isso que eu falo, a comida urbana é muito sólida. Eu posso falar uma bobagem e amanhã já tô cancelado, né? Perdi tudo, né? Gente, se vai. E isso foi uma coisa muito boa da gente ter separado os perfis, né? Porque a gente se limitava muito aos nossos posicionamentos. Porque era um perfil da nossa empresa. Qualquer coisa que acontecesse, qualquer tipo de cancelamento afetaria a nossa empresa. Hoje, óbvio, né, que a gente não vai sair falando bobagem só por causa que não tá associado à comida urbana, mas associa também, né? E a gente aprendeu que, como influenciador, para eu influenciar alguém, eu tenho que me posicionar. A pessoa que está em cima do muro, ela vai levar pedrada dos dois lados. Então, às vezes, em assuntos difíceis, a gente dá a nossa opinião, não levianamente. E como a gente costuma tratar os assuntos com muito respeito, né? As pessoas entendem que, beleza, tá, essa é a opinião de vocês, eu não concordo, mas não sai nos xingando a troco de nada, sabe? A gente não tem muito medo de falar um assunto difícil. Por exemplo, ali na esquina da comida urbana, quando eu fui trabalhar esses dias, tinha 5 galinhas mortas. Fizeram um despacho e deixaram as galinhas ali. Eu vi isso aí. Pô, cheira a carniça, sabe? Não é saudável. É até um crime ambiental aquilo. E não é um preconceito religioso. É a minha opinião. Eu respeito, eu conheço das religiões de matriz africana. Não frequento, mas eu conheço. E aí muita gente concordou com a minha ideia, só que tem medo de se posicionar dessa forma. E muita gente, que eles chamam de cacique de terreira, nos mandou mensagem inbox. Concordo perfeitamente com o teu posicionamento. E nos instruindo mais ainda, não sabe? é assim que a gente costuma fazer. Falam que é da natureza, eu não vou entrar nesse assunto que eu não conheço tanto. Mas é um assunto que é muito difícil de tocar.
Não, a questão é o lixo que fica. Sim, Porque depois aquilo virou lixo. sim. Sim. Às vezes pega fogo. E como eles dizem, o trabalho já foi feito. Então tira. Pode tirar. Alguém vai ter que limpar. E outra, ali alaga muito. Aí chove. Já polui a água. Vai tudo pros bueiros, Tem né? toda uma... Claro que eu respeito as religiões, mas a liberdade da tua religião não te dá o direito de fazer qualquer coisa. Sim. Né? Mas tem gente que se ofendeu. Mas aí quem que se ofende vai lá me xingar de graça? Umas 2 pessoas, né? Só que a gente tem uma galera que gosta muito da gente. Então nos defende. Eu não preciso eu defender de volta. Sim. Porque eu não vou ser grosseiro. A conversa já acontece A nos conversa comentários acontece nos naturalmente. comentários. Porque então você está dizendo que as religiões têm que toda Opa. acabar. E aí alguém vai lá e responde, não, mas não é isso que ele disse. Alô? Oi, André. Tudo bem? É o André do Parque Una. Telefone pra gente. Tô aqui com o Casal Urbano. Quem sabe a gente contrata eles pra fazer merchan aí pra Olha aí, vocês. Ó. São gente boa. Falam bem, tudo, Tá, eu vou perguntar então. Beleza, abraço. A gente tem um quadro aqui, que nem no DDD 53, que é uma pergunta, né? Só que aqui a pergunta é sobre criatividade, né? Sim. Então, o que o Parque Una quer saber de vocês é que conselho que vocês dão para os empreendedores que estão com medo de aparecer e que de repente eles são a Sim. cara da empresa, né? E que seria bom se eles colocassem a cara para transformar o negócio deles mais humano, que foi o que vocês fizeram e construíram, né? É muito fácil dizer só pra fazer, né? Vai lá fazer, né? Só que Mas como é que pula da etapa de não conseguir? Como é que tu tem conseguiu? que tentar, né? Eu não sei qual foi a minha virada de chave, O né? teu concorrente vai estar fazendo, pode ter certeza. Isso já era para ser um bom incentivo, né? E a gente tem que tentar. As pessoas não querem mais comprar de pessoas, elas querem comprar de empresas. Elas não querem comprar de empresas, elas querem comprar de pessoas. É diferente. Pega o velho da van. Tu fala na van, já vem a cara dele. Goste ou não goste, ele é a cara da marca. E se ele tá lá fazendo isso, quem somos nós? Ah, eu tô com vergonha de aparecer. Vergonha é conta vencida, vergonha é boleto vencido, vergonha é agiota te cobrando que tu não pagou, ou tu não conseguiu um crédito num banco porque tu não consegue vender. Pra mim, as pessoas não podem ser covardes nesse nível, sabe? É muito mais fácil hoje eu atingir as casas das pessoas. Eu faço um story aqui e mostro. Eu postei uma foto aqui, 1.000 pessoas já viram. Antigamente era o quê? Lista telefônica, vamos botar no jornal, anunciar na rádio, tem que esperar o horário para passar, ou alguém vai passar na frente da minha vitrine da minha loja. Em vez de esperar as pessoas passarem na frente da tua vitrine, pô, tu é a vitrine online ali, faz as pessoas te verem. O pessoal subestima muito o marketing. Não precisa fazer o que a gente faz, tá sempre mostrando, tá sempre aparecendo, mas bastidor vende mais. Quem quer ver meu cardápio da comida urbana, clica no link da bio, o cardápio tá lá, não preciso ficar repostando nos stories como se fosse um panfleto. Eu acho que as pessoas têm que começar. Se elas querem... Antigamente, na época dos meus avós, se tu não conseguia datilografar, tu não era ninguém. Tinha que ter curso de datilografia para trabalhar numa empresa. Eu fiz. Senão, não era ninguém no mercado. Hoje em dia é isso, a gente tem que se posicionar digitalmente. Não tem problema não gostar, aprende a gostar. A Pamela não gostava. Eu não sabia, eu gostava, mas eu não sabia como fazer. Eu falava, se pega uma história aí de uns 4 anos atrás... Eu falava muito mal, assim, parecia realmente que estava apontando uma arma pra minha cabeça pra falar. Mas eu estava tentando. E no Instagram, se tu for fazer stories, em 24 horas some. E as pessoas se conectam muito com quem tá começando. Porque é a palavra que tu fala errado, é aquela hora que tu gagueja. As pessoas veem que tu não é perfeito, conecta também. O defeito conecta. As pessoas acham que tem que ser perfeito. Não, eu tenho que ter um discurso muito forte, eu tenho que falar... Sem travar, todas as palavras têm que ter certinha, mas tu vai falar menos num story, vai ter aqueles seguidores que falam menos também. Pô, o cara fala igual a mim, meu, vai se conectar. A gente mostrava os nossos gatos nos stories, os amigos nossos, bobagem mostrar gato. Mas vai ter alguém que tem bicho, que na hora de comer um almoço vai pensar assim, comprar daquele casal que tem 2 gatinhos, que vai conectar de alguma forma. Então eu acho que tem que começar. E vocês escrevem roteiro ou não? Se a gente vai fazer um Reels mais elaborado assim, sim. Quando tem que fazer uma propaganda para a empresa, sim. Mas, no geral, a gente faz meio que improvisado, assim.
A gente consome muito conteúdo, né, amor? Muito demais, E a gente consome conteúdo de tudo que é tipo de coisa. Não só do nosso nicho. E então acho que fica mais fácil de tu tu vai sentindo feeling, né? Do que tá mais na moda, o que as pessoas gostam. Mas eu percebo que vocês não têm uma fórmula. Porque assim, a gente vê muito os gurus do marketing, né? Como é que tem que ser o teu vídeo? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí fica todo mundo igual. Sim. Fica todo mundo igual. Agora tem essa moda de tu aqui, fazendo alguma aqui coisa... Aqui tá o rosto, aqui tá o texto. Aí os primeiros segundos é isso. É isso. Aí agora tá a moda de tu tá fazendo alguma coisa enquanto tu tá falando. Então eu tô fazendo um café e a pessoa fica apresentação no café. Sim. Então aquilo atrai a atenção. O que ele tá fazendo, né? E eu vejo que vocês não faz uma fórmula, né? Vocês não, é meio freestyle mesmo, né? Não... E é legal. E dá certo. Porque o que eles falam? Se tu encontra o que eles falam, né? Encontra um formato e repete. Eu não tenho tesão pra fazer isso. Então quer dizer, se eu fizer todo dia um vídeo sentado aqui, falando pra frente com o microfone aqui, se eu fizer todos os rios assim, vai bombar, vai engajar, vai dar certo. E o meu prazer em fazer isso tem que vir antes, né? Eu quero mostrar uma receita, eu quero mostrar uma piada, eu quero mostrar um não sei o quê. Então a gente faz várias coisas diferentes. Porque as pessoas, a gente é muito egocêntrico, né? Então o que a gente quer? Quer ter seguidor, né? Mas pra quê? Pra que precisa de tanto seguidor? Pô, se tu tem 1.000 seguidores é muita gente, as pessoas acham que é nada, né? Talvez esses seguidores que vocês ganharam nessas viralizações aí... Nunca vão comprar da gente. Nem seja bem público. Nem deve olhar mais nada, por exemplo. Talvez não olhe mais nada. E às vezes atrapalha, porque ele tá lá xingando, porque não entendeu, não conhece vocês, né? Uma coisa que a gente fala também, né? As pessoas têm que reconhecer o tamanho da insignificância delas. Por que as pessoas têm medo de fazer stories? Né? Porque elas acham que alguém vai falar mal. Para, que tu é assunto assim na vida dos outros que estão falando mal de ti do teu vídeo. Porque tu viu que eu fulano... É bem capaz. E as pessoas vão falar de certa forma. Se der certo ou se não der certo. Vão falar de qualquer forma. Então faz igual. Só que as pessoas acham que o mundo gira em torno delas. Então eu vou postar uma história agora, vai ser assunto lá. Vai ser assunto por todo calado. A gente não é tão importante assim, né? As pessoas têm mais o que fazer, né? Eu vi, eu acho que foi do Colonial, do supermercado aquele, do Laranjal, né? O tiozinho, acho que é o dono, não sei, fez um troço e foi engraçado, porque ele não tinha jeito pra fazer, mas só que foi engraçado o jeito que ele fez. Aí eu percebi que começaram a explorar o jeito engraçado dele de fazer, entendeu? Porque ele era um senhor. O Cantinho Colonial? Não, é um supermercado que tem lá na praia, né? Que se mudou agora, tá ali no de frente dos condomínios ali. Mas era do Laranjal mesmo. Sim. Lá. E aí o cara... Perceberam ali que o engraçado era não saber fazer. Sim. Aí exploraram isso, né? E aquilo que o Augusto falou também é muito importante. A gente tem que ser quem a gente é. Sim. Eu posso fazer um personagem que daqui a pouco vai cair minha máscara, né? Esses tempos a gente foi... Ano passado foi o casamento da tua irmã? Sim. A gente foi pra Joinville. Nossa, como bombou aquele casamento. Todo mundo queria saber, né? Os nossos seguidores se encantaram que a irmã dele era muito linda. Eles são tão novinhos. Deu um engajamento fenomenal nas redes sociais. E a gente fez um vídeo que era do Augusto arrumando o meu cabelo. Eu não ia conseguir fazer sozinha. Eu precisava de ajuda. E o Augusto tá sempre comigo, ele sempre me ajuda. E aí a gente filmou todo o processo dele fazendo e fizemos vários cortes. Ficou muito engraçado. E quando a gente mostrou pro pai do Augusto e pra madrasta dele, a reação do meu sogro foi maravilhosa. Ele ria tanto, que ele disse assim, isso aqui não tem como inventar. Porque eu tô olhando pra isso aqui e é vocês. Vocês são assim. E ele tava orgulhoso, sabe? De ver eles, vocês estão dando certo do jeito que vocês são de verdade, né? As pessoas perguntam pra minha mãe assim, tu é mãe da Pamela? Sabe? E a minha mãe fica assim, tipo, sou, né? Ela fica, como assim? As pessoas vêm me abordar porque eu te conheço, sabe? Poxa, a gente tá dando orgulho pros nossos pais. A mãe do Augusto é muito abordada, né? O pessoal chama ela de mãe da comida urbana. Eu fico um pouquinho de ciúmes, tá? Porque tem 2 mães da comida urbana. Minha mãe também.
Mas é legal, sabe? Ver no nível que a gente chegou e sendo a gente mesmo. Óbvio que a gente tem defeito, a gente é chato, eu sou ranzinza. O pessoal acha que eu sou um amorzinho. Ontem eu tava falando isso com o pessoal do Mercado Bem, que as pessoas dizem, ai, como a Pamela é fofinha. Mas eu sou... Não convive em casa com ela. Eu sou assim, ó, eu sou estressada, eu sou grossa, assim, se me deixar com fome eu já viro meio grossa. Mas é óbvio que tem um certo filtro também, né? Porque eu não vou chatear as pessoas na internet, né? Mas a gente tenta ser o máximo nós mesmos possível, né? É engraçado que as pessoas ficam, às vezes, anos procurando como que elas têm que se comportar ou como que elas vão fazer as coisas. E a resposta está dentro delas, né? Sim. É o que torna elas únicas, é o jeito que elas são. Porque se ela for outra Sim. coisa além daquilo, ou ela está sendo uma cópia de alguém, ou ela está sendo uma coisa Essas que pessoas têm ela amigos. mesma não suporta depois de manter, porque não é ela, né? Sim. E com marcas é a mesma coisa, a gente trabalha com marcas, a gente cria Sim. marcas. Sabe aonde que a gente vai buscar a marca? Dentro da empresa, com as pessoas que estão lá dentro, com o que os fornecedores Sim. e os clientes acham daquela marca. E é ali que está o ouro. Isso é da natureza, né? Sim. As pessoas têm amigos, né? Os amigos gostam da pessoa por algum motivo. Então é só ser a pessoa. Pô, vai ter gente que vai. A família gosta de ti, não gosta, pelo teu jeito. É que eu falo nos stories, né? A não ser que tu seja um chato, aí não dá mesmo, né? Se tu não te dá bem nem com teus parentes direito, sabe? Tu é um mala sem alça, não... Sim. Onde tu chega, tu não tem o que estraga o mostrar, clima. aí não Onde mostra. tu chega, tu estraga tudo. É. Mas o que eu falo, né? De dica pra pessoa que quer começar, né? Não precisa aparecer. Tu primeiro pode deixar a tua voz mais comum, né? Então grava olhando pra frente, ó, tô aqui. Não precisa gravar olhando pra mim de selfie, né? Ó, olha essa caneca aqui, eu vi no podcast, olha que legal. As pessoas gostam de curiosidade. Todo mundo gosta mais de curiosidade do que é em si, né? Tanto quando a gente faz propaganda pra empresa, a gente faz um network muito grande. Porque eu quero aprender como é que funciona a empresa, pra poder falar pros outros e pra conhecer também. Ah, vai no alemão lá. Eles estão construindo uma indústria gigante ali no Arco-Íris. Eles têm uma fazenda lá no Cristal. Eu quero saber como é que funciona. Por quê? Porque eu quero imitar o trabalho deles? Não, porque eu quero conhecer. Me chama mais a atenção o bastidor em si do que o produto na bandeja. E é isso que eu acho que faz as pessoas se conectarem e vender mais. Há 4 anos atrás, eu comprei um carro, né? E aí o carro, as pessoas tinham curiosidade pelo carro, que é um da Chery, né? Um Tiggo, né? E era novidade, assim, um carro coreano, né? Não sei o que. Enfim. Aí eu peguei, andei um mês com o carro, né? E vou fazer um vídeo por no YouTube. No YouTube. Aí não queria aparecer, né? Aí eu gravei só, assim, o painel, eu dentro do carro, né? Sem dirigir, parado o carro. E 11 defeitos do Tiggo que ninguém fala. E falei os 8, que era coisa besta, é coisa de design. E 3 Sim. vezes no vídeo eu falo, eu compraria outra vez mesmo com esses defeitos. Sim. 400 mil views no YouTube. Ganhei 2.400 seguidores. Aí comecei a fazer mais vídeos, mas aí os outros não bombaram que nem esse, né? Mas aí quando eu levo na revisão eu faço, quando eu não sei o que sabe. Sim. E gente olha, gente comenta e pergunta, eu tô a fim de comprar esse carro, tu acha que deve? Eu falei, cara, tem esses negativos, tem esses positivos, fala o que tu quiser. Sim, o que é bom pra mim pode ser que não seja pra ti, né? Às né? vezes perguntei, tu indica mesmo? Falei, não. Eu faço propaganda, mas não gosto. Óbvio, né? Se eu tô fazendo propaganda, os caras, óbvio que eu indico. Aí nesse dos 11 defeitos, as pessoas dizem, tu é muito fresco, muito não sei o que besteira, ainda perdi tempo vendo. Eu, muito obrigado pelo engajamento. Sim. Tô comentando. E aí, tu vê, foi antes da gente começar o TinoCast, né? Também, tô no meu processo também de me sentir à vontade com uma câmera, né? Sim. Mais ou menos isso que vocês estão falando. Acho que a gente sempre vai aprendendo, né? Eu tinha uma dicção muito ruim. A minha mãe reclamava que eu não se entendia nada que eu falava, porque eu penso muita coisa e eu quero falar muito rápido. Então minha boca não dá conta do que meu cérebro tá pensando, sabe? E eu atropelava tudo. Como é que eu consegui resolver isso? Fazendo stories todo dia. Porque aí pensando em cada sílaba que tô falando. Isso, a mãe falava assim, articula, respeita a pronúncia correta das palavras. Nossa, o que ela repetiu isso pra mim já durante a minha infância. E aí gravando eu fui melhorando. Porque as pessoas nos veem nos stories achar,
Pô, é muito injusto se comparar com a gente agora. Se compara com a gente no início. Então, às vezes eu lanço uma história antiga aqui, galera. A gente começou assim. Fazer um Porque a react. gente gosta de incentivar a galera a tentar, sabe? A fazer. Porque dá certo. Quando a gente começou no restaurante, a gente não tinha onde ir no YouTube. Marmitex de sucesso pra ver. Porque tudo é hamburgueria e pizzaria no YouTube, né? Tem muita dica sobre hamburgueria e pizzaria. Marmitex é tudo mais do mesmo, né? A gente criou um mercado diferente aqui na cidade. O que a gente faz, só a gente faz. Do jeito que a gente faz, né? Só que não tinha isso. A gente pegou umas dicas de pizzaria, montou uma linha de produção que é metade de uma pizzaria, metade de um negócio de delivery, metade do negócio de self-service, metade do negócio de hamburgueria e montou o nosso tipo de negócio. Então hoje, se tu tem um negócio no ramo de alimentação e tu manda qualquer pergunta, a gente sempre responde. Isso foi cativando o público. A gente responde a galera, como é que eu faço? Faz assim, assim, assim. Onde é que tu compra batata? Meu fornecedor é esse, esse, esse. Eu As não pessoas acho... têm medo de compartilhar as coisas. Não vou dizer onde que eu compro a batata. Gente, olha, tem que ser o McDonald's pra acabar com a batata do mercado e me prejudicar, sabe? E tem que ter uma mentalidade muito pequena em achar que alguém ter uma dica tua vai te prejudicar. Pô, onde que tu... Cara, tem restaurante aqui na cidade que concorre com a gente, que a gente doou coifa, doou buffet. Por quê? Porque a gente sabe que pra eles era mais difícil, pela condição que eles tinham. Imagina se alguém tivesse nos dado um buffet na época que a gente começou. E as pessoas estão sempre competindo com todo mundo. Olha o tamanho da cidade. Eu vendo muito bem. Ninguém vende mais no delivery em número de pedidos que a gente, em Pelotas, no iFood, no caso, né? A gente, que é onde a gente tem os dados, é do iFood. E a gente abre 2 horas por dia. E mesmo assim, eu não atinjo nem 2% da cidade por dia. O tamanho dessa cidade, que as pessoas querem sempre estar competindo e se degladiando. É muito legal ajudar as pessoas seja com um conselho, seja com uma dica, seja com uma doação, porque a gratidão que volta pra ti é muito legal. As pessoas gratas por tu ter ajudado, aí tu dá uma dica que tu nem lembra. Daqui a pouco a pessoa manda, nossa, fiz aquilo que tu disse, mudou aqui o negócio, muito obrigado, sou muito grato. Pô, que salário melhor que é esse, né, da gratidão que a pessoa tem por uma dica que tu deu. Sim. E me diz uma coisa, assim, ó, trabalhar com pessoas, com cliente, com atendimento ao público, é uma coisa que ensina muito, né? Queria que vocês me dissessem, assim, 2 aprendizados, um para cada um, assim, coisas que marcaram, que foram fortes, assim, que vocês aprenderam atendendo o público. Eu tenho uma que é bem, bem do inicinho, sabe? Não abre sessão querendo agradar. Uma vez uma moça, o prato do dia, a gente trabalhava só com o prato do dia. Então eu só tinha sobrecoxa assada com salada de batata, era o que era daquele dia. Mas ela tava ruim do estômago. E aí ela queria só um bifezinho. E aí eu fiz o bife, coloquei um chimichurri, assim, fiz um bife com todo carinho. O que ela me disse? Eu com dor de estômago, tu me manda esse bife cheio de tempero? Então, assim, ó, e principalmente hoje, que nós não estamos 100% do tempo na comida urbana, não abre exceção. Não abre exceção, porque isso abre uma margem para a pessoa reclamar, mais do que para a pessoa elogiar, mais do que para ela ser grata. Abre o portal do imponderável. Porque tu fez uma coisa fora do padrão, Exatamente. ela vai vir uma coisa... Exatamente, E abre margem para hoje, como são várias pessoas servindo almoço, para as pessoas se confundirem e se perderem. Não, em momento algum ela pensou no que tu teve que fazer, sair da tua rotina ali para preparar um troço, e no momento que vocês eram só eu acho que era dois... R$12, era tipo baratíssimo. Hoje, assim, se às vezes a pessoa bota na observação, se possível, eu quero só o caldo do feijão. E eu, assim, ó, eu como todos os tipos de grão, mas grão de feijão preto eu não como, Pamela, não gosto. Chega a me dar um repuno se eu sinto na boca. Então, assim, ó, a pessoa pede, se possível, eu falo pras gurias, se possível, abaixa a concha ali, tenta não pegar o grão, se for 1, 2, beleza, mas se não der, manda do jeito que dá, mas a gente não se esforça além pra fazer, porque a gente não vai conseguir fazer pra todo mundo. E a gente precisa ser o mais padrão possível, né, pra manter a qualidade. Então, isso foi uma coisa assim, essa da exceção não abro. Não dá pra abrir exceção, foi a mesma coisa que eu pensei. Porque as pessoas querem esses negócios,
da marmitaria da Joaninha, sabe? Que vende 20 almoços por dia. Pensa que vai no McDonald's fazer isso aí. Não tem como tu fritar um bife diferente em vez de botar... Não, eles respeitam a franquia, mas desrespeitam o pequeno empreendedor, sabe? Sempre que a gente abriu a exceção deu errado. Não dá pra abrir exceção e cliente não tem sempre razão. Eu adoro essa. Sim, sim. Tem que... Cara, eu costumo falar, né? Esse negócio de cliente tem sempre razão é da época dos meus avós, onde os clientes eram poucos. Então tu tinha que cuidar, porque era pouca gente no mundo. Hoje em dia, sai um cliente mala sem alça e entra outro. Entra outros tantos legais. É muito bom trabalhar com o público. Só que as pessoas querem insistir naquele cliente que não dá certo. Que não é que não dá dinheiro, é que não te dá paz. Não, é que a relação de negócio é uma relação bilateral. Tem que estar bom para ti, tem que estar bom para mim. Sim. Né? O cliente acha que ele tem que levar vantagem em todas as coisas. E ele não está interessado no teu trabalho. Sim. Ele está interessado naquilo que ele pagou e ele quer aquilo e acabou. Sim. Então, assim, falta um pouco desse tino, né? Dessa relação. Olha, tu tem o teu trabalho, tô respeitando, tu me entrega o troço, beleza. Então, tem muito disso, assim, os caras, às vezes... Eu também não concordo. A gente sempre soube se respeitar muito no trabalho, sabe? Então, desde que a gente vendia muito pouco, não é porque a gente vendia pouco que as pessoas cagavam na nossa cabeça. Então, a gente demitia cliente desde muito cedo, porque é muito bom pra nós, sabe? Porque de 99% dos clientes, 1% é mala, né? É chato. Só que é aquele 1% que tu gasta 100% da tua energia. É isso aí. Então, se tu elimina ele... Um dia uma moça ligou assim, tava chovendo pra caramba, né? E ela ligou, eu quero fazer... Não, beleza, estamos te mandando aí. Aí ela falou, motoboy, o interfone não tá funcionando. Se o motoboy puder me ligar quando chegar... Só que, poxa, tava chovendo muito. Tava caindo muito. Era essa chuva pesadona, sabe? Isso faz muito tempo. E aí eu falei pra ela, não te preocupa, quando ele chegar aí na frente, ele dá uma buzinadinha também. E ela, buzinar é coisa de chinelo, não quero que buzine. Aí eu falei... Tem que até me controlar, né? Aí eu falei pra ela, o teu interfone não funciona e chinelo é o meu motoboy que vai buzinar na frente da tua casa. A senhora atrás de achar um outro lugar pra almoçar. Desliguei e não bloqueio. Não, cara, quem não respeita a minha galera não merece ser atendido pela gente. Porque não adianta só me tratar bem. Porque a galera hoje nos trata muito bem, no geral. Mas é porque é muito cômodo nos tratar bem. Mas se não respeita o meu funcionário, se tratar mal os guri, já teve cliente racista, já teve cliente homofóbico. Se não respeita a gente, nos perde como fornecedor, assim. É um problema, né? Que tu tem, que tu cria e que tu alimenta ele. E é a dor que muito colaborador traz de outros lugares, sabe? Não vamos perder o cliente. Então o cliente pode te humilhar. Ele pode te humilhar, pode jogar na tua cabeça sem motivo, que a razão é dele. E aí o marketing do funcionário é muito forte, assim, sabe? Eles trazem cada coisa, cada atrocidade que acontece nas empresas. Sim, bizarro. E vocês trabalham com inteligência artificial? Usam pra alguma coisa? Pra criar alguma coisa? A gente usa o ChatGPT, né? Usa, O Augusto é muito criativo. Eu sempre falo, assim, que deve ser muito cansativo estar dentro da cabeça dele, porque ele tá sempre pensando em alguma coisa. Né? Então, se ele vê um vídeo de uma trend, é muito raro. Eu não sei nem citar um exemplo de alguma vez que ele fez igual. Eu quero fazer do meu jeito. Ele quer sempre fazer do jeito dele, né? Eu uso muito o ChatGPT pra me ajudar nas relações pessoais. Porque é o que eu falei, né? A Pamela é muito mimosa, eu sou muito ríspida, assim, se eu for falar de imediato. Então, às vezes, eu preciso ter um filtro, assim, pra saber como que eu preciso comunicar, sabe? E eu acho que me ajuda bastante. Me ajuda, assim, até pra... Com os funcionários, tu tá dizendo? Isso, com os funcionários. Algum problema lá, e é muito legal, porque ele te dá todo um prognóstico, assim. Porque eu Cara, preciso... eu fiz isso hoje. Eu fiz isso hoje. Um problema com o colaborador, aí tu bota ali. Não, era um fornecedor. Eu tinha que desligar o fornecedor. E eu gosto do fornecedor. Sim. Aí eu fui, puxa, me ajuda a encontrar as palavras certas. Não assim. é você, sou eu. Porque senão eu ia ficar me enrolando, ia ficar naquela... Não, eu quero ser objetivo, eu quero ser respeitoso, cordial, amigo, mostrar minha gratidão, mas eu preciso não sei o quê. Aí, claro, é óbvio que eu não li o texto, óbvio que não. Sim. Não, é porque eu telefonei pra pessoa, né? Sim. Mas me clareou umas ideias. Né? Assim, Ajuda. Ontem nos perguntaram se a gente fez algum curso de gestão de pessoas, né?
E a gente foi aprendendo tudo muito na prática, a gente nunca fez nenhum curso. Então, o ChatGPT, ele me ajuda às vezes para eu não posso só falar que tá errado, eu preciso explicar também pra pessoa como que é o jeito certo ou o jeito que eu quero que faça, sabe? Porque a pessoa não tá dentro da minha cabeça. Não posso só passar uma informação negativa pro funcionário, pro colaborador, até porque eu preciso que depois da correção ali, que a pessoa trabalhe bem. Eu não quero baixar a moral da pessoa, sabe? Uhum. E às vezes a gente tá tão preocupado, não acho nem que eu não me sinta pronta pra falar com as pessoas, mas às vezes a minha cabeça ela tá tão ocupada com 1 milhão de coisas que eu quero simplificar aquilo, porque às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água também, né? Sim. Acha que aquele assunto é muito maior e é muito pequeno e muito fácil de resolver, né? Eu digo lá na agência, eu não quero encontrar culpados. Eu quero encontrar soluções. Uhum. Se a gente está cometendo esse erro, é porque tem um erro de processo aqui. Sim, Tem um erro de processo. Então vamos corrigir, me ajuda a achar. O que dá para melhorar aqui? Como é que a gente faz isso acontecer de uma forma mais fluida, que não dê Sim. erro, não sei o quê. sim. Mas eu perguntei isso do ChatGPT, da IA, porque eu falei pro chat que vocês viriam aqui e ele fez uma pergunta. Ah, que legal. Então vamos ouvir. O que mudou quando vocês perceberam que o casal urbano tinha se tornado maior do que o restaurante? Que mudou. Acho que só mudou a conta do Insta mesmo. Mudou o nome do arroba. Só mudou o arroba. Ai, não sei. Não, pra mim, acho É que foi que um pouquinho mais conflitante, assim. Que na hora foi ruim, né? Porque e se não dá certo? E se a gente estraga a comida urbana? Se o restaurante não bombasse mais, porque... Mas aí seguiu vendendo igual, sabe? A gente chamou as pessoas, né, pra seguir, né? Mas a comida urbana hoje, ela é muito focada na comida urbana. O Insta do restaurante, ele só tem conteúdo do restaurante. E antes ele tava meio poluído. Que é um restaurante, mas tinha vídeo de pizzaria, de não sei o quê. Já não fazia muito Vendendo sentido. carro, eu gerava algumas estranhezas. Ficou mais tranquilo pra gente. E até como a Pamela disse, de se posicionar, né? Aconteceu alguma injustiça. Às vezes as pessoas têm medo de se posicionar, mas às vezes a coisa é correta. Pô, teve um feminicídio, tu não vai te posicionar contra isso que aconteceu? Não, mas é que tem gente que... Não dá pra ser em cima do muro o tempo todo, né? As pessoas gostam da gente quando a gente se posiciona, assim. Claro que tu perde alguma galera, né? Principalmente se tu vai falar de política. Né? Perde. Mas tu ganha, entra um, sai outro, né? Mas acho que o que mudou ficou mais leve pra gente trabalhar com o casal urbano em si. Ficou mais leve porque a gente não ficava mais se policiando. Não vou falar sobre isso, porque, pô, vai pegar mal, vão queimar meu comércio. Na época que a gente começou, tinha ainda aquela questão da cultura woke, do cancelamento, sabe? Tu não podia cometer um erro na internet, um tempo atrás. Hoje em dia as pessoas estão mais compreensíveis. Pô, falei isso, é alguma coisa sem pensar. Claro, não pode ser um absurdaço, né? Mas, pô, não era bem isso. Há uns 2, 3 anos atrás, alguma coisa que tu falasse de torto, tu já era. Iam te linchar, tu ia ter que te mudar até de cidade com esse tipo de coisa, né? Acho que o que mudou pra mim foi mais suave. Não, sabe quem é o último cancelado agora? Não. Os golfinhos. Por que os golfinhos? Porque os golfinhos machos matam os filhotes para acasalar mais rápido com a fêmea. Porque a fêmea, enquanto tá amamentando, ela não acasala. Tá, e aí querem Tu fazer o quê? acredita isso? Que os golfinhos... Aí cancelaram os golfinhos. Eu acredito. Sabe que isso pra mim, eu acho que nunca foi um assunto. Nunca conversei sobre isso com ninguém. Mas eu não gosto de golfinho. Não gosto. Chegou Vocês... teu momento. Chegou meu momento. Porque uma posiciona. vez, há muitos anos atrás, eu li uma matéria que eles forçavam as fêmeas. Eles são meio perversos. Isso, exatamente. E aí eu pensei assim, nossa, mas todo mundo tem aquela coisa fantasia, nadar com golfinhos. E eu peguei assim um nojo, eu pensei, mas isso é um absurdo Foi a isso. Pamela que começou esse movimento. Deve ter sido, Mas tu vê só, né? Mas realmente é um bichinho perverso mesmo. Eles são maquiavélicos, assim, eles são estrategistas. Mas a natureza é mais cruel do que a gente imagina. Não, mas é que no caso deles, ele tem estratégia. É inteligente, entendeu? Ele tem inteligência. Sim. É incrível isso. Natureza, se o filho nasce com um problema, a mãe mata no ninho. E dá de comer pros outros. Passarinho tá com problema, ela joga lá de cima. Se tu voar, voa. Se não voar, já não era pra te voar mesmo.
Se a gente fizesse isso como ser humano... Mas aí eu acho que vai a questão da estratégia, né? Tu não sabe, é um instinto, né? Não, mas o gato tem uma ninhada. Um filho tem um problema dos gatinhos. A gata rejeita. Não amamenta, Não amamenta, tem algum problema. Que ninguém tá nem percebendo, é só ela que sabe. Não amamenta. A natureza é cruel demais. Não sabia dos golfinhos, agora uma surpresa. É a natureza selvagem, né? O que eu ia perguntar para vocês? Nesse processo todo de evolução de vocês foram buscar ajuda externa, por exemplo, administrativa, no restaurante? Como é que eu calculo o preço? Como é que eu monto o restaurante? Ou vocês foram aprendendo fazendo? A gente foi aprendendo fazendo, assim. Hoje nós temos lá no restaurante uma função que é um RH interno. RH administrativo interno. O que aconteceu? A madrasta da Pamela, né, a Vanessa, ela tava vindo para Pelotas e a gente sabia que ela era formada em administração, né, contabilidade, acho que é. E a gente pensou, vamos tentar botar aqui no restaurante, porque era muito burocrático. A questão burocrática atrapalha muito. Pagar conta, calcular a hora de funcionário para mandar pro contador, né? Nos tomava muito tempo pagar boleto, chegava no fim do dia tinha que pagar todo mundo. E aí a gente contratou ela. Era uma forma de ajudar, ela sabe, né? Mas era uma forma que a gente talvez fosse ajudar a gente. A gente contratou ela na segunda, começou as enchentes na terça. E a gente passou aquele mês inteiro das enchentes pensando no ano passado, né? Retrasado. Pensando, será que era pra ter feito isso? Que mais um na folha de pagamento, né? E foi a melhor coisa que a gente fez. Porque a gente tendo alguém com conhecimento na área para fazer a administração, a gente conseguiu botar tudo muito organizado. Nem todo restaurante tem esse setor, né, que a gente tem. Mas a gente não faz nada de burocrático e ela ainda filtra todo mimimi. O fulaninho me olhou torto enquanto eu tava chegando para trabalhar. Isso aí a gente nem sabe mais. Porque eu não suporto esse tipo de coisa. Quando é algo sério mesmo, quando chega né? na gente é alguma coisa muito séria. Né? Aí já tá em vias de fato de demitir, alguma coisa assim, né? Mas não acontece tanto. Mas antes era muita picuinha. Aí tu pensa, a gente cheio de conta pra pagar. A comida urbana, ela gira em conta mais ou menos 8 mil reais de boleto por dia. Que a gente tem, em média. Então, aí vem um fulano reclamar que a ciclana olhou torto pra ele. Não me deu bom dia. Um dia eu passei pela cozinha, a mulher falou, não dá mais nem bom dia. Bom dia, eu cheio de problema pra resolver, agora tu vai ficar bravo porque eu não te dei bom dia, sabe? A gente se estressava muito com isso. E foi muito bom. Mas ajuda, Tanto assim... que hoje a gente é muito mais leve, né? Sim, total. Muito mais Aí leve. fica fácil de planejar a estratégia de videozinho pra internet, pra comida urbana vender mais, porque eu não tô sobrecarregado, não chega fim do dia, tem que fazer os pagamentos. E se preocupando com fulano vai faltar, quem é que vai substituir, a folga, que dia que é, né? Sim. Isso tudo, a gente tem a gerente e tem a gerente administrativa, então elas resolvem isso. É óbvio que eu amo a comida urbana. Eu gosto de estar enxerida em tudo. Tô sempre pra lá e pra cá. Essa época é a época mais difícil de trabalhar em restaurante, porque é muito quente. Nossa, vocês não têm ideia, ou talvez tenham, né? É muito calor mesmo. E eu gosto de estar lá na frente, junto. Eu fico esperando uma oportunidade pra eu poder assumir ali, sabe? O comando de alguma coisa. Eu adoro aquilo. Como ela adora mandar fala? Eu amo mandar. Eu gosto mesmo, sabe? Mas não assim... eu fico jogando computador. Simplesmente, eu gosto de... Orientar. Eu gosto de orientar, organizar, sabe? E eu sinto que eu faço isso muito bem feito lá. Então, é uma coisa que me dá prazer. Porque talvez se me botar numa coisa que eu não sei fazer, ou que eu acho que eu não tenho domínio, aquilo... não sei se eu vou querer fazer isso toda hora, né? Sim. Mas ali é um lugar que eu me encontrei. A comida urbana, ela me faz muito feliz. Mas é mais fácil... Porque hoje está muito bem organizado os processos lá dentro e tem pessoas no comando que não precisa ser só a gente, né? Uhum. Então, nos alivia bastante. Hoje a operação não depende em nada da gente. A gente fica lá na operação como coringa porque a gente gosta. É muito bom a gente gostar do que faz, sabe? Porque eu vou pra lá, não tô fazendo nada. Fico lá no escritório, às vezes tô jogando no computador, eu gosto de jogar joguinho. Ou tô pensando num roteiro pra um vídeo, ou tô organizando algum vídeo, mas...
Se der qualquer problema, eu me coloco em qualquer função que eu resolvo. Porque eu sei resolver. Sim. Eu já trabalhei com... Já fiz todas as funções da gente. Eu sei quanto tempo demora pra fazer cada função delas lá, porque eu já fiz isso muitas vezes. Muito mais que elas. Vocês conseguiram isso com 11 anos, né? 11 anos, é. Eu consegui com 25. A gente tá com 30 agora. Faz pouquinho tempo que eu consegui Transmitir tudo. não ser parte essencial da Sim. operação. É que foi realmente o que fez a gente crescer. E foi difícil, foi difícil. É difícil. Porque um dia eu fui numa lancheria e o dono ficou 1h30 comigo na mesa conversando durante a operação. E aí, tem uma hora que dá o estalo. Tem uma hora que dá o estalo. De hoje não passa, amanhã isso muda. A gente conversou e eu saí da operação pensando, cara, a minha mãe vai me visitar no restaurante ao meio-dia. E eu ainda não, além de não conseguir receber ela direito, ainda trato ela mal. Porque ela quer falar comigo alguma coisa e eu já tô estressado. Não é possível que esse cara conseguiu falar com um completo estranho por 1h30, jogar a conversa fora ali, enquanto a operação dele fluía, e eu não consiga botar isso aí no meu restaurante. Tudo que tu fala, eu vejo lá. O exemplo da mãe é perfeito. Claro. Chega a mãe no trabalho e tu tá ali... E tá, mãe, não. Trata mal a mãe. A gente é injusto com a mãe da gente, a gente não hoje percebe. Não, chega a mãe lá, ei, mãe, quer que eu ajude a mexer no celular? Tá, beleza. Sim. A mãe chega lá, fica no escritório comigo no ar-condicionado, a gente vai conversando, a mãe fica lá, pega um almoço que ela quiser, almoça comigo. Pô, quando a minha mãe ia lá quando a gente começou, eu ficava um pouco feliz, porque, vou ter mais uma cliente. Hoje eu não cobro da minha mãe, pra mim isso é uma alegria muito grande. Essa é a vitória, sabe? Posso ir aí pra tu me ajudar a descobrir um negócio no celular? Tá, pode. E aí, desde aquele dia, a gente, vamos bolar um plano e sair do operacional. Aí a gente saiu em 3 meses. Enchemos de câmera, organizamos os processos, fizemos ficha técnica de tudo, que a gente precisava que funcionasse e a gente tá lá, né? E aí, no primeiro dia, a gente ficou olhando as câmeras de casa, assim, só pra ver se... Só que a gente ia ao meio-dia, mas antes, no pré-produção, pré-preparo, a gente não ia, né? E aí, a gente fez uma coisa muito sem querer, que deu muito certo. A gente ficou olhando as câmeras a manhã inteira. Quando a gente chegou no restaurante, a gente falou de coisa que a gente tinha visto nas câmeras. Por que tu cortou a cenoura daquele jeito e não daquele? Mas não foi planejado. Mas o que aconteceu? Elas acham que 24 horas por dia a gente tá olhando as câmeras. Agora elas estão vendo isso aí, né? Não sabem. Não, eu já falei pra elas, vocês acham que não tem nada pra fazer? A gente chegava, tu viu na câmera? Eu falei, tu acha que eu não tenho mais nada pra fazer? Que eu vi vocês brincando, que aí uma caiu, tu viu eu caindo? Tipo, tem 30 câmeras, a possibilidade de eu estar vendo aquela, sabe? Sim. Mas elas adoram pedir pra gente, quando acontece qualquer coisa no restaurante, Sim. que elas acham engraçado. A fulana caiu às 11 horas. Elas marcam o horário. E, tipo, elas não podem usar acessórios e nem o celular na produção. Então, elas precisam pedir... Tem relógio por tudo. Tem relógio por tudo, então elas marcam o horário ou vão na gerente pra ver que horas que é, pra nos pedir pra olhar a câmera depois. A gente tem um relacionamento muito legal. Mas a gente errou com o nessa pessoal. época, porque aí a gente se afastou muito da operação. A gente se afastou demais e começou, Aí perde cultura. falta gente. Aí botava gente. Impacta na Aí cultura. a nossa folha de pagamento hoje, só dos internos, é 17 mil. Moto eu gasto 50 mil por mês, mas os internos é 17 mil. Chegou a 25 mil por mês. E não dava conta de vender o que vende hoje. Por quê? Porque a gente se afastou, a gente ficou muito distante e o pessoal começou a trabalhar mal. Começou a... Coisa que um fazia era serviço agora para 3, né? Mas não por maldade, por falta de liderança. Aí a gente voltou pra operação, não voltou pra operação, mas a gente começou a ficar olhando a operação de perto e começou a remanejar. E aí foi dando muita sorte. Eu acho que Deus nos abençoa muito no que acontece com a gente, assim, sabe? A gente é muito grato às coisas que acontecem conosco, porque às vezes, tá sobrando gente, né? Mas como é que eu vou demitir a fulana, né? Aí dá 3 dias a fulana vai demissão, sabe? As coisas se alinham de uma forma que parece que só pode ser Deus a explicação das coisas, né? E a gente tenta ser bom, a gente faz as coisas certas, mas a gente é muito mais abençoado do que a gente merece, assim. É que quando tu tem uma cultura virtuosa, a pessoa se sente deslocada, porque ela sabe que ela não tá bem. O próprio ambiente afasta. A gente já viu muitos exemplos lá no Eu não quero citar disso. porque as pessoas vão se identificar, eu não quero que ninguém se ofenda. Mas exatamente, as pessoas foram vendo que a equipe estava numa energia um pouco mais séria e o próprio ambiente vai eliminando as pessoas, né?
A gente teve. Eu não acho que é sorte, né? A gente consegue uns colaboradores que são muito bons. Né? Porque o pessoal reclama muito de funcionário. E eu não tenho esse problema. Falta gente para trabalhar, para mim não falta, sabe? Funcionário falta muito, ninguém falta lá. Mas a gente trata as pessoas bem. Acho que o segredo é tratar as pessoas bem, sabe? Tratar como tu gostaria de ser tratado. Pagar o que tem que ser pago, né? Mas tratar as pessoas bem. Não é só o dinheiro. É o reconhecimento. Pô, ficou muito bom, tá muito bonito esse teu prato que tu serviu. Ah, o cliente elogiou, foi tu que fez. O teu arroz tá fantástico. As pessoas gostam dessa valorização. Claro que o dinheiro é importante, mas tu ser reconhecido no teu trabalho, o que tu leva pra casa em vez de que o teu patrão trata tu mal lá, te xinga, humilha, não paga tuas férias, sei o quê. Chega, pô, tu acredita que nos deram um elogio ontem lá? Você vai ter churrasco esse mês? Essas coisas, eu acho que as pessoas são... Tem gente que é tão ruim, né, no sentido de ser pessoas ruins, que elas não conseguem fazer uma boa ação, nem se for se beneficiar. De tão ruim que é. Porque, pô, tu tratar o colaborador bem, faz uma reuniãozinha, dá um presente, dá um agrado, dá um aumento. Hoje, lá no restaurante, toda a equipe ganha 20% a mais que o piso. Todo mundo ganha 20% a mais que o piso, menos a última colaboradora que entrou, porque ela é nova, né? Não me custa tanto assim fazer isso. Mas eu tenho aquela pessoa pra mim, sabe? Ela tá no meu time. A gente vê, né, no que a pessoa se destaca, né? Por isso que a pessoa que acabou de entrar, né, não deu tempo ainda pra gente avaliar tudo isso. Mas a gente vê no que a pessoa se destaca e a gente agrega uma função. Uma função que já Uma existia. função que a pessoa poderia fazer, que a gente poderia cobrar por lei, que fosse feito dentro do salário, função mas que ela já as faz. pessoas merecem, sabe? Por exemplo, não é acúmulo de função. É que foi a forma que o nosso contador nos explicou que a gente poderia fazer isso legalmente e que a gente pudesse retroceder um dia, porque se eu aumento o salário na carteira por salário base, eu não posso diminuir depois, não posso retroceder. Mas como era um acúmulo de função, sim. Então, eu vou dar o exemplo da Carol, a que recebeu por último, né? A Carol, ela é responsável pelo estoque. Né? Por só contar o estoque. Ela vai lá buscar as embalagens, então ela tem que saber quanto que tem para me avisar para eu comprar mais. Então, ela já faz isso. Então, mas o acúmulo de função que ela tem hoje é responsável pelo nosso estoque. É só pra gente dar um nome pra isso. Ela recebeu um a mais. E ela recebeu um a mais. E aí, pô, o que isso representa? Pra mim, hoje, pode não ser nada esses R$300 a mais. Mas eu tenho certeza que pra ela é 2 contas. É água e gás que ela não precisa. E eu conheço ela. A gente conhece nossos colaboradores. Ela tem uma filha, ela cuida da filha sozinha. O cara não paga pensão, não faz nem questão da filha. A gente sabe que é difícil pra ela. E quando eles percebem que a gente tem esse que não dá pra fingir também, isso, né, que se importa, quando eles percebem que a gente se importa, eles pensam muito antes de fazer alguma coisa errada, sabe? E o que eu falo de coisa errada não é fazer uma maldade ou roubar, é faltar. Porque eles sabem o quanto que isso vai ser complicado se não for, o quanto que nos deixar na mão poderia prejudicar, sabe? E isso a gente vê com os motoboys também. A gente tem há 11 anos, a gente não tem um processo. Por quê? Porque o pessoal que toma processo, principalmente motoboy, não tem a ver com o direito trabalhista negado. Tem a ver com o tratamento. Que o que acontece? Em vez das pessoas serem honestas e francas, dizer, cara, tá muito fraco aqui. Quem sabe eu não vou mais conseguir te pagar. Às vezes promete mundos e fundos pro cara e não cumpre. Ou simplesmente briga. Por que as pessoas tomam muito processo trabalhista? Porque realmente a justiça não inventa nada. Então a juíza vai ver que não tinha, sei lá, não ganhava uma hora extra, não ganhava adicional noturno. Isso, mas a pessoa não sabe, o funcionário não sabe. O que ele sabe? O meu patrão me humilhou, me xingou. Em vez de só mandar embora, me chamou de vagabunda, como já aconteceu com o funcionário nosso e que entrou na justiça contra o patrão. Não foi o direito trabalhista negado, foi o tratamento. Mas tu vai no advogado e fala, pô, fulano me xingou. Xingou? Tá, e como é que era tu ganhava hora essa? Não, tá. E férias? Não, aí o advogado vai pegar e vai realmente tirar alguma coisa substancial daquilo. Mas o que motiva a entrar na ação trabalhista não é o direito trabalhista negado. Sim. Porque às vezes é uma coisa que tu nem sabe. Só que, pô, o cara vai lá e trata mal, acontece direto. As pessoas tratam os outros mal, tratam que nem lixo. E aí depois não sabem por que estão sem funcionário ou tomando processo. Humano com humano, né? Isso que é a coisa. Gente, estamos chegando no final.
Muito obrigado, adorei conhecer vocês mais a fundo e como é que vocês pensam as coisas do negócio. Eu me identifiquei com várias coisas. Acho que a gente pode conversar mais depois sobre trocar experiência, mais experiência. E é isso, muito obrigado então. Esse foi o TinoCast. Se você ficou até agora, curte aí, te inscreve, que é importante. Tem muita gente que assiste no YouTube e não se inscreve, né? Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Abraço. Adorei. Muito legal. Eu falo muito.